Gostaria de pedir a colaboração de todos os fiéis que mantêm o distanciamento de 2 em 2 em cada banco, por favor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da Santa Missa. Falecidos: João Lázaro, Giovanni, Evelino, Aurelino, pela saúde. Everaldo, Silvio, Meire, pela ação de graça. Dalília Gomes da Rocha, aniversário de casamento, Orlando Gontijo e Miguel. 11º Cerco de Jericó, pela cura do Covid-19, pelas famílias que estão desempregadas e passam por necessidade, pelo novo bispo, pela igreja, pelo Papa Francisco, pelo clero, pelos bispos, pelos padres e religiosos, pelos colaboradores e benfeitores e dizimistas da paróquia, pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, comerciantes e seus funcionários, pelo corpo de bombeiro, pela polícia militar e por todos que estão trabalhando na linha de frente, pela comunidade de cientistas e pesquisadores para que descubram a vacina para a cura do Covid-19, pelos governantes que haja com equilíbrio e sabedoria para melhor conduzir a pandemia e também a economia do país. Solenidade de Pentecostes. A nova aliança agora é de todos os povos e nações da face da terra. Aliança fundada, firmada por Cristo Senhor, ressuscitado, que cumpriu sua promessa de envio de junto do Pai para o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo. O Pentecostes se realiza na ação sacramental da Igreja e nos frutos do Espírito: amor, paz, alegria, paciência, serviço, bondade, confiança, mansidão, autodomínio. O Espírito de Cristo conduz e comunica no caminho do reino. Fiquemos todos de pé para dar início à Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, e a força do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, bem-vindas você que está aqui na Matriz Santo Antônio. Bem-vindo você que reza conosco pelas redes sociais, pela internet. Hoje a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, fechando o tempo da Páscoa. E para receber os frutos dessa liturgia solene, vamos reconhecer pecadores. E nesse ato penitencial, convido você que está aqui, você que está em casa, incline um pouco a sua cabeça.
Se você pode e quer, feche os olhos, abra o coração a Deus e ao arrependimento. Para que o Espírito Santo de Deus possa agir, descer sobre nós, nós precisamos limpar o nosso coração. E o Senhor Jesus disse no Evangelho: a quem perdoar os pecados serão perdoados. Por isso, Senhor, nós queremos, nesse ato penitencial, pedir perdão dos nossos pecados, para poder aproximar dignamente da Santa Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Alegres, felizes, tendo a certeza do amor e do perdão de Deus. Alegres, felizes, encerrando esse mês mariano, no dia de Pentecostes, Maria no cenáculo com os apóstolos. Vamos louvar a Trindade Santa com o hino. As palmas. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por nossa imensa glória. Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, nós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Nós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Nós que estás à direita do Pai, tem piedade
Oremos. Encerrando esse mês mariano, vamos colocar debaixo do manto de Nossa Senhora, dentro do coração imaculado de Maria, todas as intenções que foram citadas no início da missa. E colocar também a sua intenção. Quero rezar com você e por você e sua família. Nossa Senhora disse: tudo que colocar, confiar dentro do meu coração imaculado, triunfará. Então nós colocamos, Senhor, todas as intenções, todas as graças que foram pedidas durante esse mês mariano na nossa paróquia, nas casas, nas famílias, onde recebeu a presença de Nossa Senhora. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai a nossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós não escutamos a nossa própria língua? Nós que somos partos, médios e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e proléticos, cretentes e árabes, todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovar. E da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. E a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferente atividade, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todas. A cada é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, vindicai os pobres, dai aos corações vossos sete dons, consolo que acalma, austeridade da alma, doce alívio verde, doce alívio verde, no labor descanso, na prisão remanso, no calor aragem, no calor aragem. Em
bendita, chama que acredita, o íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem a nele, nenhum bem a nele. Ao sujo lavar, ao seco regar, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai o escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, esperar desejo, vossos 7 dons, vossos 7 dons, dai empenho ao toque, uma santa voz, alegria eterna, alegria eterna. Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei nele o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus às portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, vem iluminar.
a nossa igreja vem iluminar, nossas famílias vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. os idosos vem Iluminar, as crianças vêm, iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. pela vivência da palavra do Santo Evangelho, seja perdoados nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, presente aqui na Matriz Santo Antônio, estimados internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a Igreja celebra a solenidade de Pentecostes, 50 dias após a vigília pascal, após a ressurreição de Jesus. Foi suficiente para nosso Senhor preparar a fundação da igreja. Se perguntar para você quando foi fundada a igreja católica, apostólica, romana, você fala, foi em Pentecostes. Poderia dizer que hoje é o aniversário de fundação da nossa igreja, fundada sobre o alicerce dos apóstolos, reunidos no cenáculo, e Maria Santíssima estava. Porque Maria Santíssima estava? Eu não sei se você recorda, se não vou lembrar, quando Jesus estava lá no alto da cruz, dando o último suspiro, Ele reuniu as suas últimas gotas de sangue, força, disse para João: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O Senhor nos deu Maria por mãe, mãe da igreja, que nasce em Pentecostes, que nasce nessa sala do cenáculo, escrito, relatado pelo apóstolo, o evangelista São Lucas, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente vem do céu uma ventania, um vendaval, um barulho, como se fosse esse vento forte, encheu a casa lá, o cenáculo onde estavam os apóstolos com Maria, e apareceu línguas de fogo, como espalhando, caindo sobre cada um deles. Quem veio à missa domingo passado, na primeira leitura, lembra? Quando Jesus falou assim: eu vou, mas vocês não se afastem de Jerusalém, permanecem aí. João batizou com a água, em poucos dias vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. Aqui, chega a arrepia. É o batismo no Espírito Santo prometido por Jesus.
Então desce as línguas de fogo, os dons do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria, lá nessa casa, no cenáculo. Na igreja primitiva, a primeira comunidade cristã, e esses homens cheios do Espírito Santo de Deus começam a pregar, começam a louvar, começam a orar em línguas. Daqui a oração em línguas. Não foi o padre Jonas que inventou? E nem aquele outro padre lá do século XXI, como se chama? Quem sabe ganha chiclete mascado na missa? Eduardo ganhou o chiclete. Obrigado. Não foi a renovação carismática que inventou a oração em língua, abominada por muitos cristãos, até por padres, bispos, tem pavor a renovação. Então, por que pavor o Espírito Santo? Porque ele desceu na igreja, gente. Está aqui, claro, como língua de fogo. E esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, isso não é meu, está aqui. Começaram a falar, pregar, orar. E cada uma daquelas pessoas que escutou aquele barulho foi chegando, aquela multidão, gregos, gente da Líbia, da Capadócia, do Egito, árabes, e cada um deles tem uma língua. E eles escutavam a pregação na sua própria língua e entendiam. Por quê? Porque a linguagem do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, é a linguagem do amor. Eles pregavam essa linguagem do amor e todos compreendiam na sua própria língua. O Espírito Santo é o amor. É o Deus Pai, o Deus Filho, e no meio está o Deus Espírito Santo, o amor. Deus é amor, que gera a comunhão entre o Deus Pai e o Deus Filho, que gera a unidade entre a Trindade Santa. Então é essa pregação que os apóstolos falavam, cada um entendia na sua língua. Nos Atos dos Apóstolos, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, belíssima, São Paulo vai dizer: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Isso aqui é sério. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se ele não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Porque existe o Espírito Santo de Deus e existe o Espírito do encardido, o Espírito imundo, o sujo, o mal lavado, o Espírito das trevas, o de Satanás, se você não entendeu. Então Paulo está dizendo para os coríntios naquele tempo e hoje para mim, para a nossa comunidade de Nova Cristã, essa carta, a primeira carta: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo de Deus. Uai, padre, tem gente que não está no Espírito. Tem. Dona aí hoje na sua pregação diz: tem gente que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. O Espírito Santo não está dentro dele ou dela. Há o Espírito, esse outro, eu não vou falar muito dele, como disse o Padre Léo, o Espírito imundo. Tem muita gente que deixa o Espírito do imundo, do encardido, mover na sua vida. Basta você assistir os meios de comunicação, você vê isso. Tantas aberrações que nós estamos acompanhando e assistindo no meio político, jurídico, executivo e tudo, legislativo, judiciário.
Esses homens que vivem na corrupção, na roubalheira, muitos até dizem que são cristãos, mas não é o Espírito Santo de Deus que age dentro deles, que move, porque é inaceitável uma pessoa dizer que Jesus é o Senhor. O que move a vida dele é o Espírito Santo de Deus, e ele é cristão, e fazer o que estão fazendo nesse Brasil afora, nos estados, nos municípios, onde as pessoas estão morrendo por falta de um respirador, por falta de um medicamento, por falta de um leito de UTI, e você assistir milhões e milhões sendo roubados, não está com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, diz Paulo, ele vai dizer aqui para nós: há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministério, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. Realiza todas as coisas. Em todos. Então eu citei lá fora, mas vamos trazer isso aqui para dentro da nossa comunidade, dentro das pastorais, dos movimentos, dentro do clero, dentro do episcopado, lá dentro do Vaticano. Eu posso fazer coisa extraordinária na paróquia, na comunidade, na pastoral que eu executo, que eu participo. Mas se for aquilo da minha vontade, do meu jeito, do meu querer, para me satisfazer, e não estiver em comunhão com a igreja, em comunhão com o bispo, em comunhão com o padre, em comunhão com o Santo Padre, de nada adianta. Porque quem realiza é Deus. Está aqui na palavra. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. E em todos. Então o Espírito Santo é que move a nossa igreja, o Espírito Santo que move a nossa vida, o Espírito Santo que move a sua vocação, o Espírito Santo que move a sua profissão que você escolheu, seja de gari, seja de médico, seja de enfermeiro, seja, sei lá, advogado, não sei qual a sua profissão. É o Espírito Santo que move a nossa vida. E você recebeu esse Espírito Santo no dia do seu batismo, no dia da sua crisma. O Senhor Cristo disse: recebei o Espírito Santo, dom de Deus. E o Espírito Santo nos dá os 7 dons: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. E Ele dá também os frutos do Espírito Santo: o amor, a verdade, a bondade, a longanimidade, a paz, a prosperidade, a partilha. E aí vai, são 12 frutos: o perdão, a fé, o amor. Fora disso daqui, se a minha vida de batizado, de templo, como São Paulo fala, vós sois templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Então os frutos da minha vida precisam ser frutos do Espírito Santo de Deus, e não frutos da corrupção, a mentira, a preguiça, a corrupção, a roubalheira, e aí vai. Esses trem ruins aí, não precisa ficar falando. Você sabe o que é fruto do Espírito Santo, porque recebeu o dom da inteligência, da sabedoria, do conselho. E nós somos membros desse corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo místico, que foi fundada lá no cenáculo, junto com os apóstolos, Maria estava.
Ele é o cabeça. Cristo, cabeça da igreja. E nós, o corpo místico, o que é isso, Pai? Cada um de nós, São Paulo falou aqui, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Todos nós, judeus, gregos ou escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, formamos um único corpo, e todos nós sabemos, todos nós bebemos de um único Espírito. Cristo é o cabeça, e nós bebemos desse Espírito Santo, que nos faz membros, corpo místico da igreja, somos todos nós. Então, se o corpo falta o braço, ele vai ficar mutilado. Se falta uma perna, ele vai ficar mutilado. Assim é a igreja, o corpo místico. Cada membro da igreja, se ele estiver doente, caído, deixando ser movido pelo Espírito do Pai das Trevas, o que vai acontecer? Todo o corpo místico da igreja é manchado, é machucado, é ferido, sofre. E quando o membro está sadio, está próspero, está prosperando, todo o corpo se alegra com ele. E o Santo Evangelho do irmão, que beleza! Nosso Senhor, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os apóstolos estão reunidos ali, com as portas fechadas, trancafiados, com medo dos judeus. Assim como nós estamos com as nossas portas fechadas, com medo dessa pandemia terrível. Quantos estão aí com medo, vivendo a opressão, vivendo a depressão, a angústia, a incerteza? Muitos perderam a esperança, perdeu o sentido da vida. Muitos estão até se suicidando por esse mundo afora, porque não tem Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: quem tem Deus, só Deus basta, quem tem Deus tem tudo. E esse Deus é Jesus, que quer entrar no cenáculo do seu coração nessa noite. E eu já convido você que está aqui a baixar a sua cabeça. Se você quer fechar os olhos, abra o seu coração. Permita que o Senhor, Ele é o príncipe da paz. A ausência da paz vem a tribulação, vem a guerra, vem o medo. Os apóstolos estavam com medo, com as portas fechadas. E Ele entra e diz: a paz esteja convosco. Escuta o Senhor dizer para você aqui, meu irmão e irmã, agora, nessa noite: a paz esteja convosco. Eu não sei qual é o medo que você está tendo, que você está passando, a opressão, a depressão, mas o Senhor está dizendo para você: eu estou contigo. A paz, eu sou a paz. E quem tem Jesus tem tudo. Ele mostra o lado para dizer: sou eu, o Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor está te dando um mandato, renovando esse mandato que Ele te deu no dia do seu batismo, que o batismo nos torna missionário do Senhor. Assim como o Pai me enviou. Ele disse isso para os seus apóstolos. Hoje está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui na igreja, adolescente, adultos, irmãos e irmãs que estão em casa, idosos, cada um evangelizando
o outro. E Ele não te dá só essa ordem de ir evangelizar. Como o Pai me enviou, eu te envio. Ele te dá o Espírito Santo. Ele soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Ele está soprando novamente na igreja dele, aqui no mundo inteiro, e no cenáculo do seu coração. Ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Ele sopra o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo de Deus. E o sacramento mais importante, bonito da igreja é o da reconciliação. Veja que já nasce aqui no primeiro dia. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoar, eles serão retidos. Quantas pessoas que têm afastado desse sacramento? E o diabo gosta, porque se você caiu, se você pecou, se você não se confessa, o pecado vai sendo retido. A quem perdoar seus pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar, eles serão retidos. E se você vai retendo os pecados, vai virando uma bola de neve. Essa semana, a partir de terça-feira, o padre estará à disposição, atendendo as confissões. Chega, vamos atender as confissões, vamos reconciliar com Deus, porque Ele deu o sacramento e deu um mandato para a igreja. É só o sacerdote, são os bispos. É só essa igreja tem esse mandato que recebeu dele. A quem perdoar os pecados serão perdoados. Então o Senhor está soprando mais uma vez no coração da igreja o sacramento da misericórdia, o sacramento que nos reconcilia, que nos traz de volta para Ele. Porque o paganismo, o ateísmo, esse comunismo infernal que está aí instalado no mundo, eles querem aniquilar, atacar, acabar com essa verdade que Cristo ressuscitou, que Cristo é o Salvador. Mas eles não vão conseguir, porque Jesus é o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está aqui, não tenha medo. Você que está perdendo o sentido da vida, você que está desanimado, perdeu a fé, o entusiasmo de vir para a igreja, de rezar. O Senhor está soprando essa noite em mim e em você. E sinta esse sopro do Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra em mim, sopra na nossa família, sopra na nossa igreja, sopra no sacerdote que estão desanimados. Sopra no coração dos jovens, das famílias que estão longe de Deus, que estão afastados de Deus. Sopra em nós. Vem, vento impetuoso, vem morar em nós, vem agir em nós, vem viver em nós, Senhor. Nós clamamos nessa noite de Pentecostes, assim como o Senhor soprou e veio línguas de fogo, venha sobre a nossa igreja, sobre a nossa paróquia, as nossas pastorais. Cadê você, liderança de pastorais, catequistas, jovens, famílias? Aonde você está? Sinta esse sopro do Espírito Santo de Deus sobre a nossa cidade, sobre as nossas pastorais, o conselho econômico, o conselho pastoral, sobre os nossos benfeitores, dizimistas, colaboradores, sobre todo o povo de Deus. Nós clamamos nessa noite esse vento impetuoso, vem soprar em nós.
nós te bendizemos, nós te glorificamos. Bendito sejas, glorificado seja. Obrigado por esse Espírito Santo, advogado, o nosso defensor, o lembrador, aquele que nos defende. Louvamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces da comunidade. Ó Pai de infinita bondade, humildemente nos apresentamos diante de vós com nossos rogos e vos pedimos: confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e misericórdia. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e misericórdia. Fazer com que o vosso povo, iluminados por vosso Espírito, descubra a alegria e a beleza de ser cristãos, nós vos pedimos, Senhor. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e misericórdia. Animai na esperança e na paz os ministros da vossa Igreja, que eles sejam fervorosos e autênticos nos mistérios do serviço, nós vos pedimos, Senhor. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e misericórdia. Ajudai com vossa bondade nossas comunidades para que sejam uma carta de amor e de misericórdia, para que todas as pessoas, nós vos pedimos, Senhor. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e misericórdia. Iluminai cada coração humano com a luz do vosso Espírito Santo, e assim sejam bandidas as trevas da maldade, da violência e da injustiça entre nós vos pedimos, Senhor. Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e misericórdia. Ó Deus, que a certeza de vossa presença amorosa entre nós nos fortaleça no espírito missionário e na prática do bem, da justiça e da paz. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos preparar o nosso ofertório. Você de casa oferta a sua vida, da sua família, com Jesus ao Pai. Eu coloco no altar do Senhor, junto com o pão e o vinho, todos os nossos idosos, pessoas do grupo de bispas, crianças, Rosiana abaixo, estão impossibilitadas de estar presente aqui na igreja. E vocês estão unidos conosco no altar da Eucaristia. Cantemos, preparando o nosso ofertório. Espírito Criador, ó Pai, nós eis fecundo, o sol imenso do mundo, para nos dar brilho e flor. Benditos os noite e dia, por tão grande doação. Fonte sempre de alegria, são maneiras do nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, encher-nos de habilidade.
criação. Orai, irmãos e irmãs, orai para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nós esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo as promessas do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, reclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam vossa glória, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Bendito o que vem, bendito o que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereis em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o nosso povo. Por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão pelo salvo, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, Santo Padre Pio, Santo Antônio, Santana Galvão e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni, vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade, nossos parentes e amigos, as almas do purgatório, as pessoas chamadas no dia de ontem e no dia de hoje. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dai ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, formado por seu divino ensinamento, vamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Senhor, o entendimento
e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes deste, para que cresçam os dons do Espírito Santo, o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Entrar aqui instante com os avisos, antes de fazer o rito, o apagamento do Círio Pascal. Quero apresentar aqui, acolher a nossa comunidade, uma jovem, Maísa, é isso? Vem aqui, minha santinha. Essa jovem veio lá do Tocantins, como é que é a cidade? Essa massa trabalha, né? O quadro é um pouco surdo. Paraíso do Tocantins, mudou para cá, tem quanto tempo? 2 meses, participando aqui conosco. Ela já está engajando aí na Pascom, na Silva, tirando fotos. Estamos de reforçar, sangue novo, né, na Pascom. Estamos de mais pessoas. Verdade. Na nossa pastoral da comunicação. Vamos acolher então a jovem, uma salva de palmas. Bem-vinda. Nós acolhemos o coração. Então tá bom. Obrigado. Então vamos juntos aí na Pascom ou outra pastoral. Vamos ver. Pastorais agora está tudo aí parado, estacionado, mas vamos devagar, né? Então, como eu disse na pregação, terça-feira, das 8 ao meio-dia, das 2 às 5 da tarde, o padre vai atender confissão aí na secretaria da paróquia. Se você quiser conversar, venha. De máscara, passa álcool gel na cabeça, na mão, nos pés. Tem esse negócio tudo para a gente se proteger. Amém? Amém, igreja? Amém. Aí, que bonito. Quinta-feira, cadê a coordenadora dos ministros? Foi embora? Está lá fora, organizando, tá certo. Quinta-feira, senhores ministros e senhoras ministras da Eucaristia, todas as pastorais e movimentos, vamos voltar à adoração do Santíssimo. A partir das 2 da tarde, às 14 horas, o Santíssimo será exposto aqui na matriz e vai ficar exposto até às 19 horas, com a bênção do Santíssimo. Então você tira 1 hora do seu dia, a partir das 2 da tarde, para vir fazer a sua adoração. Então, a partir de quinta-feira, vamos retornar. Vamos voltar, vamos rezar, vamos adorar, vamos pedir o Senhor nos livre, né? Não deixe essa pandemia chegar até a nossa cidade, que livre onde vem, né? Liberte o Brasil, o mundo das nossas famílias. Amanhã é dia 1º de junho. Inicia o quê? A festa de Santo Antônio. Ai, meu Deus, não vamos ter. Então nós vamos
o padre vai começar a novena. Só que não vamos ter todos os dias aqui, vamos fazer só dia 11, que é dia de Corpus Christi, se não me falha a memória, dia 12 e dia 13, vamos fazer o tríduo, missa presencial. Mas eu vou fazer a missa em casa, somente eu, a novena, a trezena, todos os dias. E vou pedir para a Silvia, colocar lá no Instagram, colocar no Facebook, né, como é que chama os outros trem? No Zap, a trezena de Santo Antônio. Você pode fazer na sua casa. Como nós estamos rezando o Cerco de Jericó, vamos rezar em casa a trezena de Santo Antônio, que é o nosso padroeiro. Nós não podemos deixar de rezar. Sim ou não? Sim. Então, cada cristão, cada devoto de Santo Antônio, começamos amanhã. Né? Eu vou rezar a missa amanhã às 11 horas da manhã e já iniciando a trezena de Santo Antônio. E lá nas redes sociais vamos colocar, né, a trezena para você rezar em casa, como estamos rezando o mês mariano, vamos fazer a nossa trezena em casa. Amém? Quem sabe daqui lá para outubro, novembro, esse trem já passou, a gente faz. Se Deus quiser, né, Santo Antônio ajuda, que esse flagelo dessa peste tenha passado, em outubro, né, se liberar, aí a gente faz a novena, a festa de Nossa Senhora Aparecida e a festa de Santo Antônio. Opa! Fala! Opa! Então vamos pedir, Santo Antônio, né, nessa trezena, esse milagre, acabar com essa peste no mundo inteiro, principalmente no Brasil, liberar, aí em outubro, a intercessão de Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida, a gente faz as duas festas. Faz aquela cavalgada, faz a festa de Santo Antônio, a barraquinha, né, o bingo, que nós temos já. As prendas estão todas aí, jogo de sofá, fogão, televisão, não sei o que lá mais. Acho que eu vou pôr lá em casa para mim, precisando de um fogão novo. Ganhamos 2, um pouco lá para nós. Amém? Eu acho que é só isso, os avisos. Amanhã o terço dos homens, lá na gruta de Nossa Senhora, 19h30, senhores homens, vamos rezar, vamos intensificar nossas orações. Sexta-feira, as mulheres, 18 horas, o terço das mulheres, na gruta ali de Nossa Senhora das Graças. E no sábado de manhã, está tendo o ofício de Nossa Senhora, diz Nossa Senhora aqui na Matriz Santo Antônio. Quarta-feira, nós vamos voltar também à missa lá na Capela Nossa Senhora Aparecida, às 19h30. Vamos rezar a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma novena pedindo a bênção aos enfermos. Então vamos voltar. Quanto mais oração, né, melhor para nós. Então, quarta-feira, às 19h30. Lembrando que o grupo de risco, isso não é o MAP que inventou essa lei, essas normas. Pessoas de 60 anos acima, pessoas que têm problema de saúde, crianças de 12 anos abaixo. Isso está lá no decreto do governador, nas orientações do Ministério da Saúde. Não deverão participar. O padre não vai ficar na porta barrando idoso ou barrando criança. Eu não vou fazer isso. As normas estão aí para ser cumpridas. O padre de Mundo Novo foi notificado, né, pelo Ministério Público por isso. Estava em criança, estava em pessoa idosa. Aí daqui a pouco prende o padre, fecha a igreja e fica bonito, né? Multa, você vai sem multa, o que faz? Então, vamos respeitar as orientações, né, das autoridades. Não é o padre que fez essa norma, eu não vou mandar ninguém embora. É 30% da capacidade do templo, máscara, a idade de 60 anos acima não deve participar, e criança de 12 anos abaixo também não. Então eu não vou proibir ninguém. Porém, se vir a notificação, vou falar para procurar quem está descumprindo essas normas. Amém? Então agora, hoje encerra o tempo da Páscoa. Então, a igreja
no Brasil e no mundo vai apagar essa grande vela que representa Cristo, luz do mundo. Na vigília pascal, no sábado santo, ela foi acesa. Então, de lá até hoje, 50 dias, por isso bem tempo, 50 dias após a Páscoa, essa luz vai ser apagada. Vamos de pé. Cristo, luz do mundo, fonte eterna de vida e de salvação. Senhor, Rei da glória, permanecei em nós com vossa luz inefável, o sol da justiça e o amor sem fim. Derramai sobre vosso povo e sobre esta comunidade a força de vossa misericórdia. Dai-nos, pois, por vossa graça, permanecermos unidos a vós e entre nós, e assim vivermos constantemente sobre a vossa luz, vós que sois a luz do mundo e reinais para sempre junto com o Pai e o Espírito Santo. Ó luz dos meus olhos, doce Senhor, defendei dos meus dias, ilumina, Senhor, o meu caminho, pois sois a esperança na longa noite. Ó chama viva da minha vida, ó Deus, minha luz. Dignai-vos, ó Cristo, a acender as lâmpadas da nossa fé, e que elas refujam em vosso templo e em cada um de nós, e assim iluminados por vós, jamais nos desviemos de vossos caminhos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derrame sobre eles o Espírito Santo, os conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele que, na proclamação de uma só fé, reuniu todas as línguas, os faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, esposa do Espírito Santo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Espírito de Deus,
esquerda. Fala com a Janaína para a esquerda. Deixa eu só de cá. Pode contar. Graças e louvor sejam ao Santíssimo. Pai, Deus abençoe, viu? Protege. Amém. Deus abençoe, boa semana, vai em paz. Amém. Graças, favor, que dê agora em todo momento, ao Santíssimo. Graças e louvor que dê agora em todo momento, ao Santíssimo. Graças e louvor que dê agora em todo momento, ao Santíssimo. Pai, boa semana, Pai, boa semana, vai em paz. Nada. Amém. Deus.